Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. A palavra de Deus diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus e Pai, nós clamamos para que o Teu Espírito, o único que pode nos liderar a toda a verdade, venha de fato cumprir o seu propósito através da sua palavra em nossos corações. Nós não somos detentores da verdade. Nós não podemos levar ninguém à verdade. Mas nós podemos, pelo poder do Teu Espírito, sermos guiados até a verdade. E a verdade não é apenas um conceito. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é o Teu Filho Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém chega ao Deus Pai senão por Ele. Então, que o Espírito possa ministrar aos nossos corações, falar com cada um dos meus irmãos e irmãs. Que saiamos aqui essa noite diferentes de como entramos. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, se nós pudéssemos resumir em talvez uma ou duas frases, nós aprendemos que Deus não se permite definir por rótulos. Deus não está numa caixa. Deus não se permite definir por rótulos de quaisquer tradições religiosas. E, portanto, se a nossa tradição religiosa, em algum momento, se colocar em contraponto à palavra de Deus, a instrução de Jesus Cristo é: abandone a tradição e abrace a palavra. E muitas vezes nós sofremos por causa de tradicionalismos daquilo que nos ensinaram, que não necessariamente está fundamentado nas Escrituras. Portanto, todos os nossos conceitos, todo o nosso entendimento de Deus e daquilo que nos falaram sobre Ele, deve estar sempre equiparado com aquilo que Sua palavra diz. Eu ouvi outro dia uma frase, que entre o homem de Deus e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. E é simples assim. Porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. De modo que, se algo é expressado falando sobre Deus, mas não tem respaldo na sua palavra, que é a revelação plena que Ele nos deixou, então nós devemos escolher sempre a palavra de Deus. E é isso que nós aprendemos, de certa forma, na nossa última reflexão. E aí nós chegamos a esse texto, e duas coisas bem importantes antes de nós avançarmos aqui. Primeira coisa é que Jesus faz algo inesperado. Jesus, ele sai de Israel. Bom, mas Jesus era o Messias de Israel, não era? Então ele deveria ministrar, e ele vai falar no Evangelho de Mateus, a qual nós leremos também. Ele veio para ministrar as ovelhas perdidas de Israel. O ministério de Jesus era fundamentalmente ao povo judeu. É por isso que quando nós lemos nas Escrituras que ele veio para os seus e os seus não o receberam, os seus diz respeito aos judeus, o seu próprio povo a partir de uma etnia. Mas todos aqueles que receberam, falando agora dos gentios, foi-lhe dado o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Esses somos nós. Então Jesus, ele sai de Israel aqui. E o versículo 24, no início do nosso texto, vai dizer que ele vai para os arredores de Tiro e de Sidom. Só para você se situar um pouquinho, Tiro e Sidom ficava na Síria, mais ou menos a 60 quilômetros de Cafarnaum, local a qual nós já estamos familiarizados aqui no Evangelho de Marcos. E é interessante que a razão pela qual Jesus vai para esse lugar, poderia ter sido qualquer outro, mas a região de Tiro era conhecida pelos judeus.
Não era conhecida por algo bom, era conhecida pelo seu paganismo, pela sua idolatria. De lá, você já deve ter ouvido falar, alguns de vocês vão se lembrar, foi de lá que veio Jezabel, aquela mulher que perverteu a nação de Israel, ela enganou a nação de Israel, ela introduziu o paganismo e a idolatria. Então os judeus, eles olhavam para aquele povo e para aquela região, como diz o nosso texto aqui, como cães e como cães impuros, como pessoas menores, como sujeitos inferiores, como aqueles que tinham um histórico negativo num conceito de espiritualidade. Então é para lá que Jesus vai. Só isso é muito interessante, e nós vamos entender as implicações disso. Agora, uma outra coisa que nós precisamos entender desde já, é que Jesus está reconceituando a forma como seus discípulos, e não apenas os 12, mas todos aqueles que estão ao seu redor, enxergam o conceito de pureza. Porque na semana passada nós vimos que Jesus ele ensina que não há alimentos impuros. Você se lembra disso? Ele fala que aquilo que torna o homem impuro não é o que entra, mas é o que sai. Ou seja, a nossa impiedade brota a partir do nosso coração, não a partir do nosso ambiente. E ele diz isso porque você sabe que os judeus tinham, por exemplo, além das purificações cerimoniais, eles tinham uma dieta, tinha coisa que eles podiam comer, tinha coisa que eles não podiam comer, a partir de uma lei sanitária desde a época do Levítico. Aquilo que Deus havia falado, mas eles não haviam entendido já essa ruptura com a lei. Eles não haviam entendido que Jesus inaugura um novo testamento. Isto é, que Jesus haveria de inaugurar uma nova aliança, que não estaria mais baseada naquilo que eu faço, mas naquilo que ele haveria de fazer. Uma aliança que não é baseada na justiça própria, mas na graça divina. O favor não merecido concedido à humanidade. Então, primeiro ele ensina que não há alimentos impuros. Nós vimos isso em Marcos 7, 18 e 19. E agora, mais importante do que isso, e é fundamental que compreendamos isso desde o início, depois de ensinar que não há alimentos impuros, ele vai ensinar que não há pessoas impuras. Isso vai se repetir, você se lembra, vai acontecer lá com Pedro em Atos dos Apóstolos. Você que já estudou, já leu o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 10, Pedro ele tem uma visão, onde vários animais descem em um lençol, e ele ouve a voz do Senhor dizendo: Pedro, mata e come. E o que o Pedro responde, você se lembra? Ele diz assim: não, Senhor, os meus lábios nunca tocaram comida impura. E aí o Senhor Jesus Cristo se manifesta a Pedro de modo audível e diz: não chame de impuro aquilo que o Senhor purificou. Então, o Pedro entende ali a partir daquela visão que não há mais alimentos impuros. Logo depois disso, porque isso é uma preparação para a missão, logo depois disso chega um emissário de um gentio, clamando pela visita de Pedro. E aí Pedro vai até essa família, a família de Cornélio, um centurião romano, prega o evangelho, e quando ele pregava o evangelho, ele percebe que a virtude do Espírito Santo vem sobre eles. Eles são salvos, são batizados com o Espírito Santo de Deus, portanto é inegável que Deus alcançaria também aqueles que não são de Israel. Isso é muito importante, porque é claro que nós sabemos que Deus não é exclusivo a um povo. Fato é que nós estamos aqui, nós não viemos de uma linhagem judaica. Então Deus não pode ser rotulado também por uma etnia. Mas o que nos leva à reflexão a partir desse texto é que, mesmo não fazendo limites e barreiras étnicas, nós podemos limitar a ação de Deus a partir de uma exclusividade de espiritualidade. Ou seja, se não crê como eu creio, não é de Deus. Se não é evangélico, não é salvo. Se não é católico, não é salvo. Ou seja, dê o rótulo que você quiser dar, e às vezes nós podemos ser exclusivistas nesse sentido. E Deus tem algo a nos ensinar a partir disso também. Então, Jesus ele deflagra aqui que a realidade, que a base para a aceitação de Deus não diz respeito a um histórico étnico, ou no nosso caso, religioso. Não é a religião que eu tenho, é com quem eu me relaciono. Não é o rótulo que está ao meu redor, não é o templo que eu frequento.
É se Jesus é Rei e Senhor na minha vida, é a única coisa que importa. Então Jesus sai daquele lugar, versículo 25 em diante, e vai para os arredores de Tiro e Sidom. Ele entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. E aqui começa a nossa história de fato. Precisamos entender que Jesus não vai para essa região para ministrar. Note que ele não está na rua. Ele não está pregando o evangelho. Ele não está pregando as boas novas do reino de Deus. Ele não está ali para anunciar a salvação. Ele está numa casa, ele se retirou. Talvez Jesus finalmente conseguiu o seu descanso tão esperado, a qual nós temos visto que ele não conseguiu, porque sempre acontece uma coisa atrás da outra. Quando os discípulos acham que vão descansar, vem uma multidão e Jesus multiplica os pães. Bom, multiplicou os pães, agora nós vamos descansar. Não, aí vem uma tempestade. Ok, acabou a tempestade, agora nós vamos descansar. Não, aí a multidão já está do outro lado esperando ser ministrada por eles. Então, sucessivamente, um ministério ininterrupto aqui acontece, tanto com os discípulos, quanto com o próprio Jesus, obviamente. Então, Jesus está ali numa casa. Ele não queria que ninguém soubesse. Até que chega uma mulher, completamente desesperada. Uma mulher precisando da ajuda de Jesus. E quando nós vamos para o relato de Mateus, o Mateus nos ajuda a entender algumas coisas que o Marcos não traz aqui. Então você não precisa abrir lá, mas Mateus capítulo 15, falando desse mesmo episódio, versículos 22 e 23, preste atenção no que ele diz. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Presta atenção nisso. Mas Jesus não lhe respondeu nada. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Então essa mulher não conhecia Jesus, mas Marcos nos fala que ela ouviu falar de Jesus. Isso é maravilhoso, porque sem conhecer Jesus Cristo plenamente, apenas de ouvir o testemunho de quem Ele é e do que Ele faz, isso gera nessa mulher uma atitude de fé. Ou seja, eu não conheço tudo o que Ele é, eu não sei tudo o que Ele faz, mas pelo que eu ouvi, Ele pode ser a resposta para a minha angústia. Então ela vai até Jesus para interceder, ela faz um papel de intercessora aqui, uma mãe que intercede por uma filha, e abraça o sofrimento da filha como seu. Bom, quem é mãe sabe disso, que quando um filho ou quando uma filha está mal, é a mesma coisa que isso acontecesse conosco, não é? Quando você vê um filho doente, quantas vezes você já pediu a Deus, ou ao menos pensou, talvez até verbalizou: Deus, que seja comigo, mas não com ele. Que seja comigo, mas não com ela. Você vê um bebê pequeno sofrendo e ele está com febre e de repente ele não se recupera e tudo que você queria fazer é se colocar no lugar daquele teu filho ou daquela tua filha. Então você imagina a angústia dessa mulher. Ela chega até Jesus e alguns passos são importantes aqui. Primeiro, ela o reconhece como Messias de Israel. Quando ela usa esse título, Jesus, filho de Davi, ela está dizendo: eu sei quem o Senhor é. E isso é tão incrível, meus irmãos, porque Jesus tem que sair de Israel para ouvir isso pela primeira vez. Porque nenhum judeu, nenhum discípulo de Jesus Cristo foi capaz de reconhecer a messianidade de Jesus. Os discípulos veem a multiplicação dos pães, entram no barco. Jesus, depois da tempestade, se revela a eles uma vez mais, acalmando a tempestade, na verdade, e depois mostrando o que aquilo significava. E o que o nosso texto diz? Você se lembra? Eles ainda não haviam entendido nada. Os caras estão andando com Jesus há 1 ano e meio. Todos os dias eles estão vendo milagres. Eles estão ouvindo a mensagem, eles estão vendo pessoas sendo curadas, vidas sendo transformadas, e eles não haviam entendido quem Jesus era de modo pleno. Mas essa mulher, que apenas ouviu falar de Jesus, que sequer vinha da nação de Israel, reconhece quem Ele é a partir da sua identidade. O único outro relato da messianidade de Jesus veio da boca de um demônio. Lembra do endemoniado gadareno?
Jesus, filho de Davi, sai daqui. Cristo, sai daqui. O que o Senhor quer conosco? Jesus precisa sair de Israel para ouvir a declaração de quem ele é de fato. Então essa mulher, ela entendeu muito rapidamente. E aí ela olha para Jesus, e cada passo aqui é importante. Ela olha para Jesus e diz: tem misericórdia de mim. Ou seja, quando ela se aproxima de Jesus, inicialmente, ela imagina que a misericórdia de Cristo é o antídoto à sua situação. E mantenha isso em mente. Ela acha que a misericórdia de Jesus é o antídoto à sua situação. Ela clama por misericórdia, ela não clama por justiça. Ela não fala: Jesus, faz o que é justo, cura minha filha. Ela não ousa tanto. Ela não ousa clamar por justiça, ela clama por misericórdia. E misericórdia é não receber aquilo que lhe é devido. Ou seja, ela entende, ao menos no seu estereótipo religioso, que é impura. Ela entende que ela não vem de Israel, ela entende que ela é inferior, ela entende que de repente aquilo que ela e a filha estão passando podem até ser justos, então ela clama por misericórdia, ou seja, não derrame sobre nós aquilo que merecemos como pecadores, é isso que ela está dizendo. Mas o que Jesus faz diante de uma mulher que clama por misericórdia? O que o Mateus falou? Ele fica em silêncio. Imagina a situação. Nós estamos diante de uma mãe desesperada. Ela não pede nada para si, ela está clamando a Deus, mas ela não recebe resposta alguma. Sabe o que isso me ensina? E nos ensina? E você já sabe disso. É que por vezes, em meio às dificuldades, parece que às vezes o céu fica em silêncio, não parece? Você já orou no meio de uma dificuldade e parece que literalmente você não ouviu nada? Você está clamando a Deus, você está clamando pela misericórdia de Deus, você está desesperado em uma situação, você precisa de uma intervenção divina, e você ora um dia, e você ora 2 dias, e você ora uma semana, e você ora um mês, e parece que não acontece nada. Você lê a Bíblia, não há nada que salta aos teus olhos, você ora e não sente uma convicção no seu coração de uma resposta de Deus, o céu está em silêncio. Você fala com Deus, mas parece que você não ouve nada em retorno. Já passou por isso? Eu já. Talvez você esteja passando por isso. E para piorar, o Marcos não traz esse detalhe, mas voltando para Mateus, naquele mesmo texto em Mateus 15, versículo 23, nos é falado sobre a atitude dos discípulos. Então Jesus está em silêncio, a mulher está desesperada. E Mateus diz: então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, ela não para de gritar atrás de nós. Ou seja, não bastasse o silêncio de Jesus Cristo, a atitude dos discípulos não demonstra nenhuma compaixão. Eles olham para essa mulher e para eles essa mulher é o quê? Um problema. Ela é um problema. De repente eles estão pensando: nós estamos aqui quietos. Eu não sei se você sabe, mulher, mas nós não paramos em Israel. E a gente está ouvindo problema de pessoas o dia inteiro. Nos deixe quieto. Talvez essa é a atitude deles, mental. É mais ou menos assim: nosso ministério não é com vocês não. Não é com o povo de Israel. E Jesus vai até falar isso. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu também creio que você saiba, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Pessoas não são problemas. Pessoas têm problemas, é totalmente diferente. Uma pessoa não é um problema, uma pessoa pode ter problema. Aliás, todos nós temos problemas. E às vezes nós personificamos um problema, ou nós problematizamos uma pessoa, de modo que nós olhamos. Quantas vezes você já não sentiu isso? Seja honesto consigo mesmo. Aquela pessoa que você não quer nem chegar perto. Não é assim? Vixe, já lá vem lá. Deixa eu fingir que não vi, deixa eu cumprimentar, mas me desvencilhar rapidinho. E às vezes na igreja. Às vezes você olha para uma pessoa, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, e você acha que ele é um problema, você acha que ela é um problema. Não, aprenda que as pessoas não são problemas, as pessoas têm problemas. E que nós sejamos graciosos um com o outro, porque eu tenho problemas. Eu vou te decepcionar cedo ou tarde.
Talvez eu já te decepcionei. Se eu não te decepcionei, eu vou te decepcionar. É só você andar mais perto de mim. É só você passar mais tempo comigo. E você vai ver que eu tenho problemas. E que eu sou carente da graça de Deus. Então, eu penso que não há ambiente melhor para os nossos problemas serem tratados do que na comunidade dos discípulos de Jesus Cristo. Ou seja, não há lugar de cura maior do que a igreja de Jesus. Mas infelizmente nem sempre é assim. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos problemas. E aí eu acho que o problema do outro é maior do que o meu. Não é isso? Eu olho para ele e vejo que o problema dele me ofende. Então deixa eu te falar uma coisa, que por mais triste que seja, eu creio que é uma coisa que nós temos que carregar nos nossos corações. Nem sempre, interprete Jesus a partir dos discípulos dele. Eu vi outro dia uma brincadeira de uma molecada que dizia o seguinte: Jesus é firmeza, o fã-clube dele que avacalha. É mais ou menos por aí. Jesus é bom pra caramba, os caras que seguem ele é que não prestam. Nós. Que nós temos problemas. E às vezes, para ocultar os nossos problemas e as nossas carências, nós queremos aumentar o problema do outro, porque talvez aumentando o problema do outro diminui o nosso. Mas em nome de Jesus, jamais se afaste de Jesus pela maneira como os seguidores dele se comportam. Porque aqui nós temos discípulos de Jesus pisando na bola e pisando feio. Eles deveriam acolher essa mulher. E o que eles fazem? Manda embora, essa mulher é um problema. E a mulher era grega, versículo 26... Cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mais uma vez o Marcos não dá detalhes, mas o Mateus fala que no versículo 24, Evangelho de Mateus capítulo 15, Jesus responde: mas eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Se coloca no lugar dessa mulher, de verdade, desesperada, ouve falar de Jesus, chega até Jesus, implora pela misericórdia de Jesus, ele fica em silêncio. Ela vê os discípulos acham que ela é um problema, querem mandar ela embora. Quando de fato ela consegue arrancar alguma coisa de Jesus, o que Jesus olha para ela e diz é o seguinte: desculpa, mas meu negócio é com Israel. Se fosse você, eu me coloquei no lugar dessa mulher, eu não sei se depois de um silêncio e depois de uma dessa, eu insistiria. De repente, entendi que, tá bom, Jesus, eu pensei que aqui era a resposta, mas talvez não é, talvez eu me enganei. A resposta não é nada encorajadora, mas Mateus 15, 25 diz: a mulher veio, adorou-o de joelhos. Ela não ficou nervosa, ela não se sentiu ofendida, ela tinha problemas, mas ela não era um problema. Então, ela passa por cima do seu orgulho, sem dúvida alguma, adora Jesus de joelhos e diz: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Então ela começa clamando por misericórdia. Mas diante da recusa de Jesus, ela simplesmente pede: me ajuda. Eu preciso de ajuda. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí você pensa que diante disso a resposta vai melhorar. Não, ela piora mais ainda. Silêncio, recusa e depois humilhação. Sabe por quê? Porque o povo, como eu disse no início, de Israel, referia-se a todo aquele que era judeu, ou não judeu, como cão. Mas geralmente eles falavam cão como um cão selvagem, como um cão impuro. Ao menos a expressão que Jesus usa aqui no original grego é diferente. Jesus não está falando, deixa os filhos comerem até se fartar, porque não é correto tirar o pão dos filhos e dar para esses cães aí sarnentos. Ele usa a expressão cachorrinho, filhotinho, da ideia de um cão doméstico. Sabe, se você tem um cachorrinho, se você gosta de animais, você sabe o carinho que você tem por um animal. Mas você não vai tirar da boca dos teus filhos para alimentar o animal, certo? Por mais que você... Eu vi alguém fazendo assim. Ok. Tomando.
Nós devemos amar os animais, sem dúvida alguma. Eu amo os animais. Eu tenho um cachorrinho, mas tá tudo certo. E ele fala assim, é um cãozinho doméstico. Então você pensa, tá, agora essa mulher vai desistir. Não, essa mulher não desiste. Olha o que ela fala. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Isso é incrível. Sabe por quê? Ela reconhece quem ela é, por mais humilhante que isso seja. Ela reconhece a sua pequenez, ela reconhece a sua posição de não merecedora de absolutamente nada. E deixa eu te falar uma coisa, a não ser que você reconheça a sua miséria, a graça de Deus jamais poderá te sustentar. Se você realmente acha que é alguém, se você realmente acha que merece alguma coisa, se você realmente pode bater no peito e clamar por justiça, dizendo que a sua situação não é justa, dizer que aquilo que fizeram com você não é justo, por uma realidade lógica isso pode fazer todo sentido, mas equiparando isso a quem Deus é, só há uma forma de aproximação diante de Deus. O Senhor tudo é, eu nada sou. E finalmente essa mulher reconhece isso. E eu acho que isso é tão diferente de algumas correntes teológicas que atribuem ao sujeito o direito sobre Deus. Sabe como é que é? Sabe do que eu estou falando? Tem gente que nos ensina a orar da seguinte maneira: você chega para Deus, e eles vão falar que isso é fé. Você chega para Deus e você fala o seguinte: eu tomo posse. Você chega para Deus e você fala: eu declaro, eu profetizo, e a bênção é minha, e não sei o que, e sei lá mais o que esse povo inventa. Esse povo é criativo. Criativo eles são. São hereges pra caramba, mas são criativos. Essa não deixa de ser uma virtude. Sabe o que é fé? O tipo de fé que essa mulher demonstra, uma fé genuína, uma fé perseverante, uma fé humilde. O que essa mulher está demonstrando a partir da sua fé é o seguinte: Jesus, eu me contento com as migalhas, desde que sejam as migalhas da tua mesa. Uou. Isso é fé. É como se ela estivesse dizendo o seguinte: qualquer coisa que vier do Senhor eu aceito, porque o teu pouco, a tua migalha, aquilo que cai da tua mesa é mais do que suficiente para mim e para minha filha. Qualquer coisa que vier de ti. Eu nem preciso do teu melhor. O melhor dessa terra. Não, eu não preciso do melhor dessa terra. Eu só preciso de alguma migalha que caia do céu, alguma migalha que caia da tua mesa. Porque o resto que vem da tua mesa é mais do que suficiente para mim, para toda a minha família e para a minha existência. Porque é graça. A tua migalha é suficiente, é mais que suficiente para a minha saciedade. E não é essa mesma percepção que o filho pródigo teve? Lá em Lucas 15, versículo 17, o texto diz: caindo em si, ele disse para si mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Em outras palavras, esse jovem que desperdiçou sua vida com festas e com sexo e com tudo mais, ele cai em si e ele pensa: é melhor ser um escravo na casa do pai do que ser livre estando longe dele. Ela começa clamando por misericórdia. Diante da recusa de Jesus, ela pede por ajuda, até que ela entende que a única resposta para a sua situação é graça. Não é apenas: Jesus, não me dê aquilo que eu mereço, é vá além. Me dê tudo quanto eu não mereço, porque o que é que eu mereço? Nada. Nada. Graça é isso, é a disposição favorável que nasce no coração de Deus. O que é que nós merecemos? Nada. Então, e só então, Jesus olha para ela e diz: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Nós aprendemos tantas coisas aqui, tantas lições sobre fé. Mas, sobretudo, eu creio que é tão fácil, meus irmãos, nós nos desesperarmos em meio à angústia, principalmente quando o céu parece estar calado. Quando eu falo com Deus e parece que Ele não me ouve, ou quando eu sei que Ele ouve, mas Ele não me responde,
Ou às vezes Ele parece que responde, mas não da maneira como eu imaginava. E eu clamo pela sua misericórdia e parece que Ele está alheio à situação. Vez após vez Jesus Cristo está ensinando, seja na multiplicação dos pães, seja na questão da tempestade, seja com as multidões. Saia essa noite dessa igreja, desse ambiente, desse culto, saia essa noite com algumas certezas. Deus nunca está alheio a você. Não importa o que você sinta, e não importa o que você pense, e não importa o que vão te dizer, promessa da palavra dele, ele nunca está alheio à sua situação. Número 2, ele sempre está se movendo, mesmo quando nós não percebemos. Sempre. E o tempo dele não é o nosso tempo. E os caminhos dele não são os nossos caminhos. Ele sempre está se movendo, mesmo quando a gente não enxerga. E no coração de Deus, terceira coisa, tudo já está resolvido, mesmo que nós não consigamos enxergar. Por isso, fé. Fé não é ver para crer. Fé é crer para então ver. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova do quê? Do que não se vê. Então ela está orando a Jesus, isso é uma oração. Ela está clamando a Jesus, ela está falando: Jesus, misericórdia, Jesus, ajuda, Jesus, graça. Isso não faz com que Jesus se mova e fale: ok, agora deixa eu pensar como eu vou resolver a tua situação. Não, quando Jesus abre a boca para dar uma resposta definitiva, pode ir em paz. Pode ir em paz como? Está tudo resolvido. Não, mas eu pensei que agora o Senhor ia começar a agir. E eu penso que Deus daria um sorriso, não um sorriso irônico, mas um sorriso... Sei lá como é que eu vou adjetivar esse sorriso de Deus, mas quando nós agimos assim, Ele sorriria para nós, com aquele sorriso de: você realmente não sabe de nada mesmo, né? Inocente. Não sabe de nada, inocente. Não é que eu vou resolver, é que eu já resolvi. Eu já resolvi. Vá em paz. Está tudo certo. Tão precioso saber que as resoluções do nosso Deus não dizem respeito a nós, mas dizem respeito à essência de quem Ele é e à atitude do seu poder. Sim, Ele quer ver a nossa fé, e é por isso que acontece tudo o que acontece aqui. Porque mesmo que em alguma situação nós não tenhamos a resposta esperada, porque às vezes nós realmente sofremos e nós achamos que a situação vai mudar e ela não muda. E às vezes parece que ela piora, inclusive. Mas sabe que a bênção da adversidade é exatamente o poder que ela tem de nos levar para perto de Jesus. Não porque o nosso Deus é um Deus sádico, que interfere na nossa vida e no nosso dia a dia, gerando problemas para que nós nos aproximemos dele. Não, pelo contrário. Aliás, o Tiago fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Qual é o objetivo de Deus nas nossas vidas? É que passo a passo sejamos transformados segundo o caráter de Jesus, o seu Filho. E sabe o que Ele nos promete? Através do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nós sabemos, isso é, nós temos certeza, de que Deus age em todas as coisas. Não é em algumas coisas. Não é na maioria das coisas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é reconfortante saber disso? Que não há nenhuma tragédia, não há nenhuma dor, não há nenhuma aflição, não há nenhuma angústia, a qual Deus, pelo seu poder e pela sua graça, pelo seu infinito amor, não possa fazer esse mal transformar-se em bem. De que maneira? Algumas situações são imutáveis. Aquilo que aconteceu já passou. Mas o que Deus pode nos ensinar é que, primeiro, Ele nunca está alheio. Segundo, Ele sempre está se movendo mesmo que nós não percebamos. E terceiro, mesmo que a gente não consiga enxergar, na visão dele, que é uma visão eterna, já está tudo resolvido.
E mesmo que nós enfrentemos sofrimentos nessa vida, nós caminhamos a partir de uma esperança. Qual é essa esperança? A esperança refletida no Apocalipse, onde em um dia todo choro, toda lágrima será enxugada pelo próprio Deus. Onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais angústia. E não é uma bênção saber disso? Saber que nós chegaremos lá com cicatrizes, saber que nós chegaremos lá com feridas abertas, mas no momento que nós adentrarmos na eternidade, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos tomará para si e Ele fala: filho, acabou. Acabou. E é por isso que nós podemos clamar Maranata, que significa: vem, Senhor Jesus. E nós estamos diante da mesa do Senhor. E é tão maravilhoso saber que da mesa do Senhor flui a sua graça como um rio. Que nós possamos guardar essa realidade em nossos corações e correr para a cruz, correr para a mesa, entendendo a nossa pequenez, mas entendendo também que o seu amor é maior do que tudo.